Hoje no Nossa Ecologia recomendamos 10 plantas suculentas de interior e explicamos todos os seus cuidados. Começamos pela suculenta conhecida como coroa de Cristo, uma suculenta com flores. Clima ideal. Originária de um habitat de clima tropical, essa planta não resiste a baixas temperaturas ou verões muito quentes e secos. A coroa de Cristo deve ser mantida idealmente em temperaturas entre 20 e 35 graus. Invernos frios podem fazer danos ou mesmo matá-la. Nunca devemos deixá-la a temperaturas abaixo de 5 graus, nem mesmo ocasionalmente. Localização e luz adequadas. A coroa de Cristo se dá melhor e produz mais flores quando está sob luz solar direta, mesmo em climas quentes. Portanto, você deve encontrar um local o mais ensolarado possível. Pode acontecer que, se sua planta estiver dentro de casa e você levá-la para um local aberto com muito sol, ela sofra queimaduras em algumas folhas por falta de hábito. No entanto, em alguns dias ou semanas, ela vai se adaptar e se recuperar rapidamente. Irrigação da coroa de Cristo. A coroa de Cristo, ou também coroa de espinhos, pode resistir a longos períodos sem ser regada, mas cresce melhor se não faltar água. O ideal é regar de forma abundante apenas quando o suporte estiver completamente seco, mas sem encharcá-la. Se você cultivar essa planta em um vaso, certifique-se de que o vaso tem orifícios de drenagem. Se colocar um prato por baixo, esvazie-o sempre cerca de 20 minutos após a rega. Também recomendamos que no inverno você disperse ainda mais as regas, principalmente se a temperatura estiver baixa, pois a umidade da terra aliada ao frio pode causar danos à planta. Antes de continuar, vamos a um rápido quiz. De onde vem a planta coroa de Cristo? Costa Rica, Madagascar ou Austrália? Pense aí, porque no final do vídeo a gente fala a resposta certa. Substrato e fertilizante recomendados. A coroa de Cristo não é exigente com seu substrato senão em uma característica, a drenagem. A planta não precisa de um solo muito rico em nutrientes, mas necessita de um substrato que não retenha água ou umidade por muito tempo. Se você for plantá-la em um jardim, encontre uma área onde a água não fique estagnada quando você regar. Se cultivar em vaso, prepare uma mistura de turfa e areia do rio ou fibra de coco que facilitam e aumentam a capacidade de drenagem. Da mesma forma, um pouco de vermiculita e perlita também ajuda. Não precisa usar fertilizante na coroa de Cristo, embora, como todas as plantas, uma pequena dose possa ajudar na floração. Você pode usar fertilizante específico para suculentas bem diluído em água. É muito importante que não contenha boro, pois não é adequado para ela. Mesmo assim, você deve saber que é melhor pecar com deficiência do que com excesso. Se você exagerar no fertilizante, ela não vai florescer. Quando e como podar? A coroa de Cristo também não necessita de poda, mas se você quiser controlar o crescimento e forma do arbusto, o melhor momento para fazer isso é na época de calor. Antes de começar, esterilize as ferramentas e corte as partes que cresceram muito. Depois do verão, no outono, você pode remover as folhas e galhos secos para estimular o crescimento. Use luvas grossas e preste bastante atenção aos espinhos e ao látex, que é tóxico e pode causar irritação na pele. Usar óculos de segurança também é indicado para evitar respingos. Como reproduzir a coroa de Cristo? O mais comum é multiplicar essa planta por estacas, que é a maneira mais simples e rápida. Para fazer isso, siga as etapas a seguir. Corte uma haste ou parte da haste central na época de crescimento da planta. Armazene em papel absorvente por 3 dias para deixar o corte secar. Umedeça a área do corte e plante as estacas em canteiros ou vasos pequenos. Coloque em uma área quente bem iluminada, mas sem luz solar direta. Você pode usar agente de enraizamento antes de plantar, o que vai ajudar em uma adaptação ainda mais rápida. Mantenha o substrato ligeiramente úmido nas primeiras semanas, até que a estaca crie raízes.
Depois de um mês, mova a planta para seu local final, seja um vaso grande ou o quintal de casa. E voltando à pergunta que fizemos antes, e aí? Você sabe dizer de onde vem a coroa de Cristo? A resposta correta é a letra B. Ela vem da ilha de Madagascar. Seguimos em frente para ver outra suculenta com flores, a flor de maio. A flor de maio é uma planta nativa de áreas tropicais. Por isso, a temperatura ideal do ambiente deve ser de 15 a 22 graus. No entanto, é um tipo de planta que resiste muito bem ao frio e às baixas temperaturas. Mesmo assim, para evitar que ela sofra algum tipo de dano em seu desenvolvimento, não é aconselhável expô-la a temperaturas muito baixas. Além disso, recomendamos evitar correntes de ar, pois são bastante prejudiciais à planta. A flor de maio precisa de luz externa para viver, por isso é ideal deixá-la em um local bem iluminado. Mas atenção, muito sol pode danificá-la seriamente e prejudicar seu desenvolvimento. Se você a tiver dentro de casa, recomendamos que você coloque perto de uma janela, e se ela estiver ao ar livre, coloque-a em uma área semi-sombreada. É importante regar a flor de maio moderadamente e sem exageros. No verão, regue de forma abundante a cada 2 ou 3 dias, deixando sua terra secar completamente a cada 2 regas. Por outro lado, no inverno é melhor regá-la aproximadamente a cada 2 semanas, deixando-a secar em todas as regas. Além disso, é importante que nunca regue as flores diretamente e que use água que não contenha cal, como a da chuva ou de garrafa. Antes de continuar, vamos a um rápido quiz? Por que você acha que a flor de maio também é conhecida como cacto de Natal? Pela cor de suas flores? Porque floresce na época do Natal? Porque é um típico presente de Natal? Você já pensou nisso? A resposta correta é B. O cacto de Natal é conhecido por esse nome porque floresce no inverno do hemisfério norte do mundo, coincidindo com os feriados de Natal. Aqui no Brasil, ela normalmente floresce entre abril e junho, por isso é mais conhecida como flor de maio. Se você decidir transplantar a flor de maio, aconselhamos que faça isso a cada 2 anos. É importante usar um vaso maior e mais largo para que a planta possa crescer sem problemas. A terra mais adequada para a flor de maio é aquela que drena muito bem, pois é uma planta que precisa de água. Mas nada de exagerar e deixar a terra inundada. Por ser uma suculenta, ela pode apodrecer facilmente se receber muita água. Por isso, recomendamos que opte por um substrato especial para cactos e suculentas. Além de uma boa drenagem, a flor de maio precisa de muita matéria orgânica para conseguir uma boa floração no outono. Por isso, na hora de escolher o fertilizante, recomendamos que você vá a uma loja especializada para encontrar um que permita seu perfeito desenvolvimento e crescimento, embora você também possa fazer composto orgânico caseiro. Se você levar em consideração todos esses cuidados fáceis e simples, poderá ter uma flor de maio em perfeito estado e apreciar suas lindas e únicas flores que darão vida a toda a sua casa. E continuamos com mais uma suculenta com flores, a rosa do deserto. Quer aprender como cultivar em casa? Então preste atenção e tome nota. Clima ideal. A rosa do deserto tem sua origem em áreas muito quentes e secas da África e da Arábia. Sabendo disso, já podemos ter uma boa ideia de quais são suas necessidades em termos de temperatura e ambiente. Essa planta é muito resistente ao calor, mas não tolera temperaturas abaixo de 10 graus. Com isso em mente, se você mora em uma região em que faz muito frio no inverno, é muito provável que você precise plantá-la em um vaso, a fim de protegê-la dentro de casa, ou terá que transplantá-la se a temperatura cair abaixo de 10 graus. Localização recomendada. A rosa do deserto, fiel ao seu nome, deve ser colocada a pleno sol, mesmo no verão e em áreas quentes. Esta planta requer muita iluminação para se desenvolver e, embora possa ser cultivada em ambientes internos, precisará de um local com o máximo de luz direta possível, tanto nos meses frios como nos quentes. Regando a rosa do deserto.
Como muitas plantas suculentas, a rosa do deserto é especialmente sensível ao excesso de umidade, que é o fator mais perigoso. Portanto, recomendamos que você sempre regue sem molhar a planta ou suas flores, principalmente quando o sol bate nelas, e não faça isso até que o substrato esteja quase totalmente seco. Para acertar a água, lembre-se que normalmente basta uma rega a cada 10 ou 15 dias nos meses quentes e uma vez por mês nos frios. Você também pode se interessar em saber como cultivar lavanda em vaso e nós explicamos tudo neste outro vídeo. E antes de continuarmos, vamos a um rápido quiz. Qual dessas afirmações sobre a rosa do deserto está correta? Suas folhas são utilizadas como remédio natural, sua seiva é tóxica se ingerida, nunca atingem alturas superiores a 1 metro. Pense nisso porque no final do vídeo a gente dá a resposta. Substrato adequado. O mais importante sobre o substrato desta planta é que ele deve proporcionar uma drenagem bastante eficaz. Para isso, é melhor misturar turfa com areia de rio ou outros materiais porosos que contribuam para esse efeito, como a fibra de coco. Não precisa ser uma terra muito rica em nutrientes, mas se a drenagem não for suficiente, a rosa do deserto vai sofrer. Além disso, se você plantá-la em um vaso, certifique-se que ele tenha buracos de drenagem. Adubo indicado. Nos meses mais quentes, a planta vai apreciar um suprimento extra de nutrientes em seu substrato para se desenvolver bem e florescer. Para isso, use sempre adubo específico para suculentas e aplique de acordo com as instruções da embalagem, no máximo 2 ou 3 vezes no verão. Se você abusar do composto, a planta pode sofrer excessos de alguns nutrientes que podem causar doenças. Como podar a rosa do deserto? Você pode podar a rosa do deserto para dar a forma que mais gosta, como fazem aqueles que aplicam a técnica do bonsai. Além disso, é bom adubar bem antes de cada poda para fortalecer a planta, e é fundamental fazer os cortes para que a água não se acumule nela. Aplicar canela em pó nos galhos é recomendado porque ela age como fungicida natural. Por último, você deve ter cuidado ao usar a poda como estimulante de floração, pois ela não deve ser usada a menos que seja muito necessária, pois este tipo de planta em particular é muito agressivo para a planta. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou nisso? A resposta correta é a letra B. É importante ter em mente que a seiva da rosa do deserto é tóxica, por isso devemos ter cuidado para não colocá-la ao alcance de crianças ou animais de estimação, que podem se intoxicar, se mordê-la ou até ingerir a planta. Agora que você conhece essas 3 suculentas com flores, passamos a ver algumas suculentas pendentes. Começamos pelo colar de pérola. Luz e localização ideais. Precisa de muita luz natural para crescer adequadamente. Embora possa ser cultivada em ambientes fechados, a planta do rosário requer grande quantidade de luz para se desenvolver adequadamente. Isso significa que se você colocá-la em um ambiente com muita luz natural ou perto de uma janela, ela crescerá adequadamente. Por outro lado, em ambientes com sombra existe o risco de murchar. Se notar que a planta perde vitalidade no tom das folhas ou que amolece ou escurece, leve-a para um local mais claro, de preferência para um terraço ou varanda, ou pelo menos para uma janela que receba mais luz solar. Clima adequado. O melhor é mantê-la entre os 16 e os 25 graus, além de protegida da luz solar direta. A temperatura ideal está entre os 16 e os 25 graus. Embora essa planta possa suportar temperaturas muito mais elevadas sem problemas excessivos, desde que a mantenha protegida da luz solar direta muito intensa. Por outro lado, não é tão flexível a baixas temperaturas. Se a submeter a temperaturas inferiores a 10 graus durante um período prolongado, é muito provável que a sua saúde e vitalidade sejam afetadas de forma muito negativa e até morra. Além dos cuidados que explicamos neste vídeo, certifique-se de não cometer nenhum dos erros mais comuns no cultivo de suculentas que explicamos no vídeo do cartão. Antes de continuarmos, vamos colocá-lo à prova. O rosário pode ter flores? Opção A, sim. Opção B, não. Pense bem porque no final do vídeo você poderá ver se acertou. Vamos continuar. Irrigação recomendada.
Regue abundantemente sem inundar e certifique-se de que tem uma boa drenagem. Como quase todas as suculentas, o rosário não tolera excesso de umidade, o que pode causar o apodrecimento das raízes e a morte da planta. Portanto, regue sempre garantindo que o substrato não fique encharcado e que o solo não fique constantemente molhado. Lembre-se de que o substrato mais recomendado para suculentas é aquele que tenha boa drenagem. Contudo, também não devemos cair no extremo oposto. Não deixe o substrato secar completamente antes de cada rega. Se você perceber que suas folhas perdem o formato esférico e começam a murchar, significa que a planta precisa de mais umidade e está aproveitando o que armazena nas suas folhas. Regue a cada 10, 15 dias no inverno e uma vez por semana no verão. Verifique a umidade do substrato em cada caso e ajuste a irrigação de acordo com o clima local. Em princípio, regar a cada 10 ou 15 dias deve ser suficiente, embora no verão você possa aumentá-la para uma vez por semana. Você também pode tentar a irrigação por imersão, caso em que é melhor deixar o substrato secar completamente a cada vez. O bom desse método é que você garante que o excesso de água seja drenado e não se acumule no potinho. Outras dicas para cuidar do rosário. Existem outros aspectos a levar em conta se tiver essa suculenta em casa. Ela é uma planta tóxica para consumo, portanto, mantenha fora do alcance dos animais de estimação e de crianças pequenas. Além disso, se você notar que suas folhas caem facilmente assim que você as toca, provavelmente é devido ao excesso de água. Se por outro lado estiverem enrugadas e alongadas, é necessário regá-las mais. Por fim, saiba que é uma suculenta muito fácil de reproduzir, mesmo com caules cujas raízes apodreceram devido ao excesso de umidade. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou bem sobre isso? A resposta correta é A. O colar de pérolas pode produzir pequenas flores durante a primavera. O que você acha da colar de pérola? Vai cultivar em casa? Se você gosta de pendurar suculentas, também pode cultivar a coração emaranhado. Vamos ver quais cuidados ela precisa. Localização ideal. A coração emaranhado é frequentemente cultivada como planta de interior, pois requer grande quantidade de luz, mas com incidência indireta sempre que possível. Se colocar diretamente ao sol em clima quente ou com sol muito intenso, é muito provável que acabe ressecando a planta. Por isso, é recomendável colocar onde receba apenas o sol da manhã e sempre de forma indireta. Evite o sol do meio-dia ou do início da tarde, que é o mais intenso. Se você vive no hemisfério norte, o melhor é colocá-la voltada para o sul, enquanto no hemisfério sul será melhor orientá-la para o norte. Além disso, é necessário que ela esteja em um vaso com furos de drenagem, para que o substrato se livre do excesso de umidade após a rega. Clima adequado. A temperatura ideal para esta planta é entre 16 e 21 graus Celsius durante todo o ano, embora possa resistir a temperaturas de até 6 graus Celsius ocasionalmente e por pouco tempo. Dada sua resistência à seca, é uma planta de interior especialmente indicada para ambientes mais quentes, o que muitas vezes prejudica outras espécies. Irrigação da coração emaranhado. Graças ao seu status de planta suculenta, não exige muita água. Na verdade, como tantas vezes acontece com este tipo de planta, na dúvida é sempre melhor regar pouco do que exagerar. Se a sua planta precisar de mais água, você poderá perceber imediatamente, pois suas folhas e caules parecem perder volume e enrugar, e ela deve se recuperar assim que você regá-la novamente. Já os excessos são muito mais problemáticos, pois costumam levar ao apodrecimento das raízes e os danos são muito mais graves e perigosos para a planta. Nos meses quentes, deixe o substrato da coração emaranhado secar embaixo da superfície antes de regar novamente. Verifique enfiando um dedo ou palito no solo. Nos meses frios, espace ainda mais as regas. Antes de continuarmos, vamos a um teste? A coração emaranhado é endêmica de qual país ou região? A. África do Sul. B. Austrália. C. Sudeste Asiático. Pense bem porque no final do vídeo você poderá verificar se acertou. Solo e fertilizante recomendados. Outro aspecto é que a planta não é exigente quanto ao substrato. O importante aqui é que ofereça a melhor drenagem possível para evitar alagamentos. Por isso, os substratos arenosos são uma boa opção. Você também pode usar uma mistura universal que normalmente recomendamos, misturando fibra de coco, turfa e minhocas em partes iguais e depois adicionar um punhado de perlita ou vermiculita.
Desta forma, obterá uma mistura muito leve, rica em nutrientes e com excelentes propriedades de retenção e drenagem de água. Quanto à adubagem, a fertilização anual será suficiente para reforçar a sua floração. O ideal é usar fertilizantes ecológicos, como compostos ou minhocas, acrescentando alguns centímetros deste na base da planta. Outros fertilizantes orgânicos caseiros, como os feitos com casca de ovo ou chá de banana, também darão bons resultados. Descubra como fazer adubo orgânico caseiro no vídeo que deixamos acima. Reprodução e poda. Se a sua coração emaranhado crescer muito, não tenha medo de pegar uma tesoura bem afiada, desinfetá-la e cortar, sendo o início da primavera a melhor época. Este também é o momento ideal para colher mudas para a reprodução, um método muito comum, simples e com grande probabilidade de sucesso, como é o caso da maioria das plantas suculentas. Veja aqui alguns erros comuns que cometemos ao cultivar suculentas. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou bem? A resposta correta é a A. A planta coração emaranhado é endêmica da África do Sul. Sem dúvida, as plantas suspensas são as ideais para o cultivo em apartamentos. Vamos agora para a sexta planta suculenta, a planta jade. Substrato. O melhor para a planta de jade é misturar terra de jardim, perlitas e areia grossa em partes iguais e depois adicionar um pouco de cascalho. Vasos. Se você pretende ter a sua planta de jade em um vaso, o melhor é usar um que seja de barro ou argila. Irrigação. É preciso ter muito cuidado ao regar a planta de jade, pois a rega excessiva é o principal problema que leva à morte desta planta. A chave para regar corretamente a planta de jade é regá-la apenas quando o substrato ou solo estiver completamente seco. Lembre-se também de deixar escorrer o máximo de água possível para o pires que fica embaixo do vaso, se houver, e de esvaziá-lo quando terminar de escorrer. Se deixá-lo cheio, será um local perfeito para mosquitos e outros insetos fazerem ninhos. Iluminação. A crassula ovata precisa de bastante iluminação para crescer saudável e se formar bem. Portanto, é melhor tê-la ao ar livre, mas se você vai ter a planta de jade dentro de casa, recomendamos que você a coloque o mais próximo possível de uma janela por onde entre bastante luz solar várias horas do dia. Em qualquer caso, não é apropriado que o sol forte e direto incida sobre ela por muito tempo, portanto, durante as horas de sol mais forte, coloque-a em uma área semi-sombreada. Fertilizante para a planta de jade. Quando você pensar em fertilizar a planta ou árvore de jade, pense que é preciso regar antes de fertilizar porque se fizermos ao contrário a água vai tirar o fertilizante. Recomendamos o uso de adubos e fertilizantes orgânicos, além de humus de minhoca, e também aqueles que você pode preparar em casa. Poda. Recomenda-se podar regularmente a árvore de jade para que ela cresça de forma compacta e pareça uma planta frondosa, mas se você não der grande importância ao formato em si, não é necessário podar com tanta frequência. Neste caso, apenas podar quando observar partes doentes ou secas, principalmente após a floração, será suficiente. Continuamos esta compilação com duas sansavieiras, conhecidas por serem suculentas ou semi-suculentas. Começamos com a espada de São Jorge. Local e clima ideais. Esta planta não requer muita luz e pode ser cultivada na sombra sem problemas, embora se receber algumas horas de luz solar direta por dia, crescerá mais forte e muito mais rápido. Por ser uma planta de clima quente, mantê-la dentro de casa é uma boa opção para mantê-la aquecida em climas mais frios. É uma planta que ama a luz, por isso deve ser colocada em uma área bem iluminada, mas evitando os raios de luz diretos. Se você cultivá-la em um vaso, é imperativo que ele tenha orifícios de drenagem e que você o troque quando a planta crescer, o que normalmente acontece a cada ano. Por outro lado, ela não tem problemas com altas temperaturas e tolera bem a seca, mas não gosta de frio nem de excesso de umidade. Ao contrário de muitas outras plantas, se você colocá-la perto do radiador em casa, ela ficará mais do que feliz. De qualquer forma, tente encontrar um lugar longe de correntes de ar que ela não gosta. A temperatura ideal para esta planta é entre 16 e 30 graus, mas é sensível a temperaturas abaixo de 14. Por esta razão, resiste bem ao verão, mas no inverno, em regiões mais frias, precisa de cuidado redobrado.
O importante aqui é nunca exagerar. Se você não regar o suficiente, verá que as folhas murcham e secam um pouco, mas elas se recuperam assim que você regar novamente. Se você regar demais, no entanto, a planta ficará visivelmente mais fraca e corre o risco de ser atacada por fungos, o que pode ser fatal. Espere até que o substrato esteja seco em seus primeiros centímetros de profundidade antes de regar novamente, especialmente nos meses frios. Regar uma vez por mês no inverno e no outono e quinzenalmente na primavera será suficiente. Antes de continuar, vamos a um rápido quiz. Quantas espécies de Sansavierias existem? Entre 40 e 50? Entre 50 e 60? Ou entre 60 e 70? Pense bem, que no final do vídeo você vai ver se acertou. Substrato e fertilizante recomendados. A espada de São Jorge precisa de terra ou substrato leve e poroso, com a melhor drenagem possível. Se você preparar uma mistura com fibra de coco e humus de minhoca em partes iguais, obterá um solo muito rico em nutrientes e muito leve. Adicione um bom punhado de perlita e vermiculita e você também terá excelentes propriedades de retenção de água. Faça assim e você só terá que se preocupar em adicionar um pouco mais de humus de minhoca ou fertilizante orgânico quando os meses quentes começarem. Se você comprar fertilizante preparado, use um para plantas verdes ou cactos. Nos anos em que ela não crescer o suficiente para transplantá-la, retire os primeiros 3 centímetros de substrato do vaso e substitua-o por uma nova mistura rica em nutrientes. Descubra como fazer adubo orgânico caseiro no vídeo que deixamos aqui em cima. Vaso e fertilizante. Se a colocarmos em um vaso, deve-se levar em consideração o comprimento das folhas e adicionar mais solo para que fique bem sustentado, pois a planta precisa de um vaso com bom suporte, além de boa drenagem. Elas também não exigem muito fertilizante, embora seja bom aplicar fertilizante de cactos uma vez por mês, o que fará crescer mais forte. Se as folhas caírem, elas devem ser podadas. Você não precisa endireitá-los, basta removê-los e remover a sujeira. Voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou nisso? A resposta correta é a letra C. Dentro das Sansevierias estão incluídas cerca de 60 ou 70 espécies de plantas rizomotosas perenes. Agora que você já sabe como cuidar da espada de São Jorge, passamos a conhecer outro tipo de Sansevieria, a lança de São Jorge. Localização ideal. A lança de São Jorge é uma planta pouco exigente em termos de localização, mesmo para uma suculenta. Ela prefere ambientes muito claros, por isso se desenvolverá muito bem se receber bastante sol, mesmo direto, mas é capaz de crescer e sobreviver mesmo em ambientes com pouca luz. Se você puder escolher, encontre um local próximo a uma janela ou fonte de luz que receba o maior número possível de horas de luz solar por dia. Se você perceber que as folhas de sua planta estão arqueadas ou parecem muito fracas, é um sinal de que ela precisa de mais luz. Clima mais adequado. É uma planta cujo ambiente natural é quente e seco, por isso não é difícil imaginar que o frio seja um de seus poucos pontos fracos. A planta não tolera geadas ou baixas temperaturas, razão pela qual tende a ser cultivada como planta de interior, embora possa ser plantada ao ar livre se os invernos em sua área forem muito suaves. Tolera muito bem as altas temperaturas, embora temperaturas extremas também possam danificá-la. Se você colocá-la dentro de sua casa, não deixe perto de fontes de calor, como aquecedores ou radiadores, que podem ressecá-la. Mas antes de continuar, vamos a um rápido quiz. A planta lança de São Jorge purifica o ar? Letra A, sim. B, não. C, depende da época do ano. Pense bem, porque no final do vídeo você vai ver se acertou. E se quiser descobrir quais são as plantas que purificam o ar, não perca o vídeo que deixamos aqui no cartão. Rega da lança de São Jorge. Se o monitoramento do frio é um dos pontos mais importantes no cuidado da lança de São Jorge, a irrigação é o outro. Mas não porque a planta precise de muita rega, muito pelo contrário. Como muitas suculentas, esta planta é muito sensível ao excesso de rega, o que pode facilmente fazer com que suas raízes apodreçam. A frequência com que você deve regar depende das condições de cada casa e de fatores como o substrato. Por isso, é melhor regar quando perceber que o substrato secou além da camada superficial.
Mas como verificar isso? Com cuidado, enfie um palito de dente na terra e, ao retirá-lo, verifique se o substrato gruda nele ou não. Se sair limpo, está seco e precisa ser regado. Se você tiver dúvidas, é melhor errar dando menos água do que muita, porque se precisar de água, ela se recuperará rapidamente assim que você regá-la. Também é absolutamente necessário que, se você cultivá-la em um vaso, ele tenha buracos ao fundo de drenagem. Substrato recomendado. Terra normal ou substrato universal não costumam ser uma boa opção para suculentas como a lança de São Jorge, que precisam de mais drenagem e leveza. Você pode comprar substrato específico para suculentas ou fazer sua própria mistura. Os que são feitos de fibra de coco e humus, juntamente com areia de rio ou brita, costumam dar resultados muito bons, aos quais você sempre pode adicionar perlita ou vermiculita. Reprodução da lança de São Jorge. A reprodução desta planta é muito simples e pode ser feita tanto dividindo o rizoma, a raiz espessa de aspecto tuberculoso que a planta possui, quanto cortando a folha. Ambos os métodos funcionam muito bem, com a diferença de que novas plantas de estacas não terão o padrão multicolorido em suas folhas. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou nisso? A resposta correta é a letra A. A NASA designou a lança de São Jorge como uma das plantas adequadas para purificar o ar, sendo capaz de absorver 107 tipos diferentes de poluentes atmosféricos. O que você achou das sansavieiras? Você vai cultivar alguma em sua casa? Conta aqui na caixa dos comentários pra gente. E agora vamos dar uma olhada na nona suculenta, a planta zebra. Localização ideal. A Haworthia costuma ser cultivada como planta de interior, em vasos rasos e largos e em áreas bem iluminadas, mas com luz indireta. Porém, se estiverem localizadas em condições para que a temperatura não seja menor que os 10 graus e que a planta não receba sol intenso e direto, também será possível cultivá-la ao ar livre para embelezar o seu jardim. Em qualquer caso, você sempre pode manter a sua Haworthia attenuata dentro de casa durante os meses frios e levá-la para fora na primavera e no verão, quando o calor chega. Irrigação recomendada. Durante os meses ativos da planta, da primavera ao final do verão, é melhor dar às plantas regas abundantes, mas espaçadas. Normalmente, basta uma boa rega que encharque o substrato sem inundá-lo a cada 15 dias, não sendo necessário regar novamente até que esteja completamente seco. Por ser uma planta suculenta, a planta zebra tem a capacidade de armazenar água em suas folhas, por isso resiste muito bem às secas ocasionais. Este não é o caso do alagamento, que deve ser evitado a todo custo para evitar problemas de apodrecimento das raízes. Quando chegam os meses frios, deve-se regar ainda menos a planta zebra, pois ela fica ainda mais suscetível a problemas por excesso de umidade. Aproximadamente uma rega por mês pode ser suficiente. Se você colocar um pires embaixo do vaso da sua Haworthia attenuata, o que geralmente não é recomendado, certifique-se sempre de remover o excesso de água da irrigação cerca de 10 minutos após a rega e sempre que ela se acumular. Substrato para Haworthia attenuata. Esta planta não é nada exigente com o terreno onde é cultivada, sendo o único ponto importante oferecer uma boa drenagem. Você pode usar um substrato universal para suculentas ou preparar a sua própria mistura com turfa e areia em partes iguais, de preferência areia um pouco mais grossa. Adicionar um punhado de perlita nunca é demais, pois melhora as propriedades de retenção da água da mistura, evitando problemas. Acima deixamos um vídeo no qual explicamos os 7 erros mais comuns no cultivo da suculenta. Certifique-se de não cometer nenhum. Mas antes de continuarmos, vamos a um teste. Qual é a altura máxima que a planta zebra atinge? A. 15 cm, B. 25 cm ou C. 35 cm. Pense bem, porque no final do vídeo você poderá verificar se acertou. Adubo indicado. Essa espécie não necessita de mais do que uma dose de fertilizante por mês durante os meses de primavera e verão. E ainda assim, isso é mais uma questão de dar vitalidade à planta e fortalecê-la, e não de verdadeira necessidade. Use fertilizantes para cactos ou, se tiver humus de minhoca, um fertilizante ecológico com enormes benefícios. Como reproduzir? Obter novas plantas através de seus descendentes é muito simples, embora as mudas também funcionem muito bem. Assim como fazemos com a babosa, bastará retirar com muito cuidado os brotos de Haworthia attenuata que se formam na base da planta-mãe, separando-os com cuidado e simplesmente replantando-os no local novo.
Isso também fortalecerá o crescimento da planta-mãe, que não terá que concentrar seus esforços nos brotos. Se optar por fazer uma estaca de aorte atenuata, corte uma folha com cerca de 5 cm de comprimento com lâmina esterilizada e deixe secar por cerca de 48 horas antes de plantá-la novamente. Não é um processo muito complexo, mas ainda assim é mais arriscado do que o método dos brotos, pois é preciso ferir a planta e esperar que surjam raízes, que os brotos já possuem. Neste outro vídeo que deixamos para vocês no cartão, falamos sobre outras plantas de interior que são muito resistentes. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou bem? A resposta correta é a A. A aorte atenuata raramente ultrapassa os 15 cm de altura, o que não a impede de chamar atenção em qualquer espaço onde a colocamos. E por último, veremos os cuidados com uma das plantas suculentas mais populares, a babosa. Propriedades da babosa. Das folhas de aloe vera extraem o gel que contém propriedades e benefícios infinitos. Esta planta contém diferentes ingredientes ativos, como aloínas, aloe-resinas, saponinas e lignina, além de fibras minerais, vitaminas E, C, A e aminoácidos. Além disso, nos tecidos vegetais do aloe vera encontramos mucilagem, uma substância viscosa que pode ser coagulada com álcool. Com todo esse conjunto de ingredientes ativos, entre as diferentes propriedades do aloe vera, encontramos as hidratante, tonificante, cicatrizante, desinfetante, anti-inflamatória, antialérgica, antifúngica, laxante, entre outras. Vamos agora conhecer os benefícios da babosa. 1. Regula os níveis de glicose. A babosa enfatiza a atividade hipoglicemiante e hipolipemiante do sistema endócrino e, além disso, também controla o colesterol no sangue. 2. Promove a digestão. Esta planta suculenta pode ser uma grande aliada para quem sofre de prisão de ventre, pois atua como um laxante suave e exerce atividade intestinal. Por outro lado, também cuida internamente do estômago e das paredes intestinais para evitar irritações ou úlceras. 3. Ajuda na cicatrização. Entre os usos da babosa, destacamos o de ser um ótimo cosmético. Graças às suas propriedades antioxidantes e hidratantes, nos permite restaurar a pele de cicatrizes, picadas ou até estrias. 4. Alivia a dor. Suas propriedades analgésicas permitem que a babosa tenha benefícios no controle da dor e do desconforto. O que ela faz é bloquear as fibras nervosas periféricas de forma que não deixa passar o desconforto. Além disso, também produz ácido salicílico que contém uma grande capacidade anti-inflamatória. 5. Ajuda na coagulação. Este benefício da babosa deve-se ao seu teor de cálcio, potássio e celulose, que permite a formação de fibras. Dessa forma, ajuda a combater as varizes. 6. Protege a pele. Graças às suas propriedades hidratantes e curativas que mencionamos, a babosa nos permite proteger nossa pele do sol, atuando como fotoprotetor. Além disso, também hidrata e alivia a irritação. O que ela faz é estimular a produção de colágeno e, por sua vez, as fibras de elastina da pele. Antes de continuar, vamos colocá-lo à prova. De que continente é a babosa? Opção A, África. Opção B, América. Opção C, Ásia. Pense nisso porque no final do vídeo você poderá ver se acertou. 7. Ajuda a prevenir rugas. A babosa atua como um anti-rugas natural porque hidrata e anestesia os tecidos da pele. Além disso, seus minerais e vitaminas estimulam a produção de novas células e expulsam as bactérias. 8. Protege o cabelo. Quanto aos benefícios da babosa para o cabelo, devemos ressaltar que é um grande aliado contra a alopécia, caspa e seborreia, pois seu princípio ativo aloína atua como revitalizador capilar. 9. Ajuda a cuidar das gengivas. Surpreendentemente, a babosa e suas propriedades atuam dentro da boca, pois sendo um antisséptico, antiviral e antibacteriano, elimina bactérias e controla placas. Além disso, também controla úlceras na boca e feridas. Usos da babosa. Pode ser usada como gel, suplemento alimentar, chá ou creme. Para começar, a babosa pode ser utilizada em forma de gel. Podemos obtê-la esmagando as folhas da planta sem retirar a polpa. O resultado será um líquido praticamente transparente ou levemente branco.
O suco de babosa também é obtido a partir deste gel. Também podemos fazer o suco de babosa, que consiste em dissecar e extrair a mucosa encontrada no interior das folhas até obter uma massa escura entre o vermelho e o preto. Também pode ser usado como suplemento alimentar, graças às suas vitaminas A, B e C, além dos minerais e aminoácidos essenciais que contém. Pode ser encontrado na forma de tintura de babosa ou chá. Por último, você pode usar o creme de babosa. Podemos vê-lo na forma de creme hidratante ou na forma de pós-sol, pois, como indicamos anteriormente, é um ótimo ingrediente para cuidados com a pele, inclusive após o sol. Contraindicações. Externamente, como creme ou gel, a babosa não é contraindicada para tratar a pele, feridas ou queimaduras, a menos que você seja alérgico à planta. Mas no caso de tomar ou consumir, é totalmente contraindicado para mulheres ou lactantes, pessoas com distúrbios intestinais, com diabetes, em tratamento intestinal, com medicamentos anticoagulantes e em crianças menores de 12 anos. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou sobre isso? A resposta correta é A. A babosa é nativa da África. E é isso na nossa coleção de plantas suculentas para decorar a sua casa. Você vai cultivar alguma? Até a próxima!